Ok. Aí, cidadão, bom dia. Hoje, sexta-feira, 7h59, sexta-feira, 17 de outubro. Os dias vão voando, marchando na direção do fim de 2025. Estamos em outubro, metade de outubro, mais para lá da metade de outubro. Um dia pelo menos, e vamos chegando e vamos que vamos. Ontem eu falei no texto, eu quis assim usar a palavra, eu estava tratando um assunto e queria falar, expressar que as coisas no tempo elas vão se adiantando, vão se manifestando, e eu tentei usar o verbo protrair, tá certo? Aí falei potrair, depois falei protair, tá certo? E a dúvida veio, tá certo? Mas na verdade o verbo é protrair, tá certo? Protrair, tá certo? E fica dito protrair, tá certo? Para a gente não repetir mais. Falei também, eu falava de uma ação judicial que eu utilizei, eu não sei em que ano foi aquilo, sabe? Eu acho que foi talvez em 93, 94, eu não estou bem certo, não sei. Mas eu precisei acionar uma cobrança, um empresário, um prestador de serviço para uma prefeitura ali na Transamazônica, prestou o serviço e não recebeu, e eu entrei com uma ação de cobrança e fui pelo rito de uma tal ação monitória, tá certo? Um rito que parecia ser um rito mais célere, certo, etc e tal. O diabo é que eu estava enfrentando uma instituição, uma instituição de Estado, certo? Um município, entendeu? Então não foi fácil, mas o fato foi que no final de tudo, mesmo com as demoras, tá certo? A ação chegou ao final, tá certo? E o empresário, o microempresário lá recebeu dinheiro, só que ele não me pagou porra nenhuma. E a ação chamava ação monitória e não vinha na cabeça, rapaz, porque tem essas coisas, tá certo? Hein? Aí eu venho tratando sempre, assim, para explicar essas questões aí dos padrões sociológicos, dos padrões de tempo, rapaz, sabe, de paradigmas, sabe, dessas mudanças aí, essas mudanças de cultura, essas mudanças sim, essas mudanças de padrão e como a gente fala também mudanças de paradigmas, que são essas macros estruturas de modo de reprodução da vida humana, porque tem esse negócio na vida humana, a vida humana, sabe, adquiriu tanta sofisticação, adquiriu tanta complexidade, que hoje se fala de mudança de paradigma, por exemplo, entre a medievalidade e a modernidade, sabe, operou-se ali uma mudança de paradigma. E entre modernidade e pós-modernidade, os franceses querem que isso aí, sabe, se consolide, então haveria também hoje, nós viveríamos um tempo de mudança de paradigma, tá certo? E assim, mas sim, aí veja que a grande questão, acho que a grande mudança de paradigma dentro do modo de reprodução capitalista foi quando o escambo cedeu espaço para o comércio, tá certo? O escambo era uma operação ganha-ganha, uma troca de produto por produto, não se falava de mercadoria, tá certo? Então, povos se visitavam, tribos se visitavam e ali, sabe, se operava ali uma troca de produtos por produtos, tá certo? Então, era uma operação ganha-ganha. Com o capitalismo, com o comércio, veio então a operação ganha-lucra, troca-lucra, tá certo? Entendeu? Onde ali, sabe, a troca já se fazia sob o ponto de vista do lucro, tá certo? E essa manhã, rapaz, eu acordei invocado, sabe, com essas coisas, com umas tormentas aí, tá certo? Mas não foi o corvo batendo a minha porta, tá certo? Não foi um corvo batendo, sabe, a minha porta, não foi o corvo, não. Mas de certa forma foi porque eu fiquei assim atormentado, rapaz, sabe? De repente eu me conectei com um programa do Bob Fernandes, sabe, e ele danado ali, sabe, a trazer notícias de corrupção
notícias assim, sabe, desse mundo sujo, do mundo capitalista, do mundo ganha-lucra, sabe? Só que o ganho-lucro aí não é dentro aí, sabe, dos traços, dos marcos legais, tá certo? É dentro dos marcos fora da lei, tá certo? Onde aparece o PCC e aparece figuras, agentes políticos desonestos. Ele estava se referindo particularmente, ele com o outro parceiro dele lá, dono de uma rádio lá em Salvador, falando do prefeito de Salvador, tá certo, que opera hoje as leis aí, sabe, as leis municipais para poder fazer construções no ramo imobiliário que me lembra Trump e me faz pensar, sabe, que a reunião ontem que houve entre o Mauro Vieira com o Marco Rubio, tá certo, foi apenas um esforço ali, sabe, de conceder a Trump alguma coisa, porque esse cara, sabe, do setor imobiliário, sabe, ele é acostumado a fazer negócios e nunca perder, tá certo? Ele chega sem nada e vai tirando, tá certo? Me faz lembrar um tempo aí, sabe, que eu fiz, operei para um sindicato da construção civil leve, tá certo? E operava ali discutindo direito trabalhista, tá certo? E nas audiências tinha ali, sabe, que posicionar questões, sabe? E de qualquer forma eu ia para tentar arrancar alguma coisa, sabe? Mas em geral o trabalhador sempre tinha direito dentro, tá certo? Porque os empresários, eles além de extrair a mais-valia, no caso de uma relação de trabalho, eles extraem também, sabe, a ilegalidade, tá certo? Porra, cara, para se dar bem, deixam de pagar direitos, tá certo? E quando eu ia para uma reclamação trabalhista, fazer a discussão ali perante um juiz, sempre tinha alguma coisa ali, sabe, para levantar, tá certo? Sempre tinha. E o tal de Trump vem com esse mesmo instinto, sabe, de ganha-lucra, tá certo? De não perder, sabe, nenhuma parada, tá certo? São agora 7 minutos de vídeo e o vídeo está me chamando a atenção aqui, tá certo? Eu digo o Smart, tá certo? Que eu devo estar com um pouco espaço de armazenamento, eu tenho que cuidar logo, mais tarde vou ter que passar ali no supermercado para me abastecer com algum suprimento. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe que eu fiquei atormentado pelo Bob Fernandes, porque assim ele fala dessas coisas velhas, sabe, da corrupção, mas me parece que hoje a corrupção ela está mais agudizada, tá certo, e está mais presente, sabe, e mais forte, tá certo. Agora tem um problema hoje, sabe, que estraga, assim, sabe, e expõe os foras da lei, sabe, que é a coisa a coisa do smartphone, o próprio smartphone, a possibilidade de você fazer foto, sabe, de você fazer foto, de você fazer áudio, de você fazer vídeo, tá certo, e de gravar situações, tá certo. E tem também o outro fato que hoje aí o cidadão está muito mais conectado dentro da água, dentro da polis, tá certo? Como nunca esteve, tá certo? Essa é a questão, tá certo? Aí os fatos acontecem na cidade, no leste ou no oeste, no norte ou no sul da cidade, tá certo? E de repente logo todo mundo hoje, certo, se põe a conhecedor desses acontecimentos, não tanto pelo esforço que fez o Gutenberg. Ontem eu falei do Gutenberg, que inventou a prensa, uma máquina de ferro, certo, para fazer prensa, impressão de textos, tá certo? E eu falava ali, lembrava que o Mário Vito enaltece o jornalismo como sendo a maior instituição, sabe, humana, tá certo? E eu não deixo de dar razão para ele, mas só que a impressão, ou pelo menos no tempo de Gutenberg, ela se dava em papel ou coisa parecida, tá certo? E desse modo levava a notícia, certo, para muitos lugares onde antes não havia possibilidade de chegar, tá certo? E hoje no nosso tempo a imprensa, tá certo, que é forma de linguagem, né, é escrito, tá certo? E a linguagem é oral também, mas o fato é que, de certa forma, o jornalismo, as reportagens, as notícias se espalhando, na verdade o jornalismo seria isso, as notícias produzidas por jornalistas, tá certo? O jornalista ali, o mensageiro, tá certo? Levando notícias para cima e para baixo, tá certo? E graças aos meios hoje, que vão além da prensa de Gutenberg, tá certo? Que é o smartphone, sabe, propaga essa notícia numa velocidade que deixa ali aquele cara, aquele canadense, como é que chamava ele, hein?
não vou lembrar, aquele cara que falou que o mundo é uma aldeia, tá certo? E hoje, mais do que nunca, o mundo, sabe, aí, sabe, é uma ágora imensa, tá certo? Mas o fato é, rapaz, que essas coisas aconteceram e acontecem. E eu fiquei agoniado, sabe? Eu fiquei, sabe, sinceramente angustiado hoje de manhã cedo por causa do Bob Fernandes falando dessas coisas. Aí vem a situação do Trump, certo? Essa história aí é do ganha-ganha, tá certo? Ele do ganha-lucra. O Trump vem, e eu falava ontem, sabe, que o Trump, ele está destruindo padrões, paradigmas da modernidade, quando funde num só os dois pilares da sociedade moderna, que são o Estado e o mercado, tá certo? Ele de repente baixa um tarifaço aí, tá certo? Ele sendo do poder executivo, tá certo? Ele sendo um agente de Estado, ali assumindo o papel, sabe, com esses tarifaços aí, tá certo? O papel de agente de mercado, tá certo? Né? Quando ele assume, puxa o assunto econômico densamente para dentro do Estado, tá certo? E passa a decidir essas questões aí, deixando os empresários sem ação e muitas vezes tomando o espaço dos empresários, tá certo? Nos Estados Unidos, hoje, quem precisa fazer exportação de café com a tarifa de 50%, somado 10 mais 40, tá certo? Está impossibilitado, sabe, de fazer a importação do produto, porquanto a revenda da mercadoria dele, sabe, uma xícara de café, por exemplo, vai custar, se hoje custa $1, $2, não sei, vai custar 2, 3 vezes mais, certo? 6, 7, 8 dólares, talvez $10 uma xícara de café, tá certo? E isso, a primeira coisa que faz é afastar o consumidor, que não deixa de ser proletário, pessoas aí, sabe, de renda aí, sabe, que ficam circulando pela cidade, porque hoje os bacanas da cidade não circulam, rapaz, sabe? Eles andam nos seus carros para cima e para baixo, tá certo? Nos seus helicópteros, tá certo? Eles não estão na rua ali, sabe, circulando como fazem os proletários. Mas veja então que de repente o Trump, sabe, assumiu esse papel e está fazendo isso, sabe? Eu não sei até onde isso vai chegar, tá certo? E isso nos atinge, tá certo? E não bastando isso, nós temos hoje a ameaça do Trump querendo alcançar hoje a Venezuela, tá certo? Ameaçando de invadir a Venezuela, sabe, a pretexto de combater a imigração, tá certo, ou combater o narcotráfico, tá certo. Ele já matou quase 30 pessoas ali que circulam nas águas ali territoriais da Venezuela, navegando ali em pequenas embarcações, tá certo. Ele já mandou 7 embarcações, eu acho, já fundou 7 embarcações, e nessas 7 embarcações morreram aí quase 30 pessoas, eu não sei. Mas veja que tudo isso é o quê? Tudo isso é aquilo, sabe, quando são 12 minutos de vídeo, que lembra ali a antiguidade, tá certo? Quando eu falo nisso, eu vou lá para o Mediterrâneo ali, sabe, pegando ali o Hannibal. O Hannibal que morava numa cidade, Cartago, certo? Ali, eu acho que Cartago estava ali, eu não sei se ele estava do mesmo lado, ali do mesmo lado. Ele estava no lado oposto da África, eu acho, sabe? Eu acho. Do lado oposto ali da Europa, tá certo? Mas assim, estava do mesmo lado daquela cidade que o Agamenon invadiu, Troia, tá certo? O Hannibal tinha o DNA fenício, tá certo? E havia então, naquele tempo, as relações comerciais ali, sabe? Relações comerciais apenas de mercadorias de consumo aí imediato, tá certo? Alimentos principalmente, tá certo? E não tinha essas tecnologias hoje de terras raras, de bombas e da indústria bélica, aquela coisa toda. Isso aí não estava em questão, não tinha a menor condição, sabe, de estar em questão naquela época. Mas veja que o Hannibal foi um transtorno na vida dos imperadores romanos, sabe? E ali do Catão, era o Catão que gritava Delenda da Catarga, não sei se era ele. Delenda Cartago, tá certo? Porque Cartago fazia concorrência comercial com Roma, tá certo? E ali, sabe, prejudicava os interesses romanos. Como hoje o Trump, tá certo, se invocou com todo mundo. No mundo, me parece, tem 197 países. E ele está invocado com esses 197 países e com os maiores, tá certo? Mas, na verdade, tá certo, ele fez isso aí, sabe, para encarar a China principalmente, sabe, que tirou benefícios da globalização.
a partir da década de 70, quando o neoliberalismo agudizou, tá certo? Tendo ponto alto, eu acho que na década de 90, eu acho. Ali com o Reagan e com a Thatcher, sabe, ali os mercados se voltaram todos ali para a Ásia ali, sabe, a Ásia oriental, tá certo? Para onde está, eu acho, a China, não sei. Sei que ocuparam ali, rapaz, se aproveitaram da mão de obra farta na região, rapaz, a mão de obra asiática ali, rapaz, de vietnamitas, de chineses, sabe, e não sei mais quem, rapaz, sabe, eu só sei que os caras, sabe, faturaram, extraíram mais-valia, rapaz, como se extrai hoje, o mineral de terras raras, tá certo, extraíram, e ainda estão extraindo, sabe, só que aí, de repente, aí a coisa começou a complicar, tá certo? Porque tudo tem começo, meio e fim, tá certo? A questão do tempo e a questão das determinações históricas, e a gente cai nessa questão aí de determinismo e liberdade, tá certo? Porque nem tudo é isso aí, rapaz, ninguém pode excluir uma coisa ou outra, tá certo? O determinismo existe, a liberdade existe, tá certo? E a gente tem que aí, sabe, contrabalançar essas duas existências aí. Mas eu só sei dizer que o capitalismo se deu bem com o comércio, tá certo? De empresas, o mercado circulando o mundo, a globalização, tá certo? Enricando os donos das empresas, tá certo? E os caras faturando nos mercados de ações e aquela coisa toda para cima e para baixo, só que esgotou em parte, sabe, essa mina aí, tá certo? E o Trump resolveu, sabe, aí dar um retorno, sabe, para as empresas que foram ali para a Ásia, tá certo? E sabe, e está tentando trazer, e essa história do tarifaço é isso, tá certo? O tarifaço funciona como um assédio, sabe, uma ameaça, tá certo? Aí, sabe, uma extorsão, tá certo? Ou dá ou desce, correto? E então o que se tem hoje, ele fazendo um esforço para ali no cinturão no que outrora foi um cinturão de aço, sabe, hoje é um cinturão como é que te chama? De ferrugem, tá certo? Ele quer, sabe, reabrir aquelas antigas empresas, só que ele não vai conseguir, bicho. Porque mudou, mas os produtos continuam sendo fabricados, carros continuam sendo fabricados, tá certo? Aqueles produtos de itens de consumo, sabe? De lojas, de shopping, sabe? Essas lojas aí, sabe? Tudo isso aí, sabe, demanda o consumo, o ser humano continua consumindo mais do que nunca, tá certo? O ser humano é um ser de atenção, é um ser que vive de chamar a atenção, sabe? A atenção por conta das suas necessidades materiais. É um ser que procura, é um ser que demanda, tá certo? Porra, bicho. E assim, sabe, essa coisa vai levando, o sistema ganha lucro, sabe, mais do que nunca, tá aí vigorante, sabe, e o Trump quer tirar, sabe, quer ali fazer a média, sabe, com o país dele e de quebra fazer ali uma pressão para também tirar o dele aí, sabe, se diz aí que ele dobrou ou triplicou já a fortuna dele, tá certo, que já está na casa de não sei quantos bilhões, sabe, de dólares, não sei quantos são os bilhões que ele acumulou nesse período aí. De sorte que essa história aí do encontro que houve, por exemplo, ontem entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, aquilo ali, rapaz, sabe, o cara chegou sem nada, eu anotei aqui, olha, Trump não tem nada, sabe, quer ganhar o quê? Quer ganhar alguma coisa, tá certo? Prevalece a força bruta do forte, na verdade é isso, sabe, ele levanta aí a bandeira, sabe, do tarifaço, tá certo? E obriga o pessoal aí a se dobrar, tá certo? E ele senta à mesa sem ter, sabe, sem ter razão alguma, como é o caso do Brasil. Ele cobra do Brasil aí, sabe, superávit, quando ele é superavitário já, quer mais o quê? Tá certo? Então foi com esse argumento que talvez o Mauro Vieira foi, tá certo? Agora o que dói, sabe, é ver isso aí, sabe, prevalecer a força bruta, a lei do mais forte, tá certo? O cara não tem nada, Trump, e vai para cima, tá certo? E impõe uma negociação, né? Aí para tirar, sabe, algum lucro, tá certo? E o que ele ganhar, o lucro que ele levantar para ele, sabe, tá valendo, tá certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui, 20 minutos de vídeo, eu vou precisar sair, também os assuntos esgotaram. Eu poderia aí fazer um esforço mais aí, ir mais adiante, tá certo? E aí, sabe, para dentro aí dos jornais, mas eu vou parando por aqui, tá certo?
eu vou dizendo que meu nome é Ernest. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? E quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu já disse, tá certo? Meu nome é Ernest, tá certo? Sou o caboclo falador, faltou falar isso aí, tá certo? Sou o caboclo falador, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.